Estamos aí com mais um episódio por trás do CNPJ aqui no Podcast Metropolitano. E hoje nós recebemos a empresa parceira Sandrin, a Sandrin aqui de Dourados, que atua no mercado já há 5 anos, né, no segmento de móveis planejados e soluções para interiores, oferecendo projetos que unem sofisticação, personalização e funcionalidade. Sob a liderança de Otávio e Samira, a marca vem construindo sua trajetória no mercado através de um atendimento mais próximo, um olhar técnico e o compromisso com qualidade em cada detalhe. Samira, Otávio, sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitar o convite, por estarem presentes aqui com a gente, tá? Obrigado, Thiago. Boa tarde. Boa tarde. Nós que agradecemos. E aí nós temos uma convidada de honra, né, Samira? Sim. Hoje nós recebemos a Geiger, a Estúdio Geiger, a Karen Geiger, que já atua há quase 20 anos no mercado de arquitetura e interiores, desenvolvendo projetos que unem sofisticação, funcionalidade e identidade. À frente do escritório, a Karen já nasce com a proposta de criar ambientes que traduzem estilos de vida, personalidade e experiências únicas. Geiger Arquitetura vem se destacando pelo olhar autoral, atenção aos detalhes e compromisso com excelência em cada etapa do processo. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada. Prazer te receber Obrigada aqui. pelo convite. Ah, imagina. Adorei. Ai, gostou mesmo? Deixa eu falar, o nosso objetivo é conhecer a Karen por detrás do escritório, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura, sobre seu escritório, mas conhecer como a arquitetura surgiu na sua vida, como que surgiu a Sandrin na vida do Otávio e da Samira. Esse é o nosso maior objetivo, é conhecer mesmo quem são as pessoas, né, que constroem um legado, que acordam cedo, que vão lá e dão a cara a tapa, tá bom? Ok. Bora. Bora, então bora lá. Vou começar pela Sandrin. Eu deixo. Você deixa? Começar pela Juliana. Já pela Samira. Já começou provocando. Você viu? Já começou uma provocando. alfinetada. Não. Juliana Samira. Você sabia? Sabia? Samira, como vocês estão aqui em Dourados há 5 anos, né? Sim. Como que começou a história da Sandrin com vocês? E agora? Quem fala? Conta a sua parte Ah, e eu acrescento. Na verdade, a Sandrin, ela nasce em abril de 2020, no auge da pandemia. Uau. Sim. O Otávio, ele era funcionário da Petrobras há 20 anos. Ele fez 20 anos em agosto de 2019, né? Isso. E ele saiu no PDO, que é Plano de Demissão Optativa, devido às questões comerciais a nível Brasil. E eu já era inserida no mercado já desde 2013. E em 2020 nós estávamos de lockdown em Cuiabá. E nasce a proposta de vamos ter uma loja de móveis planejados. E a Sandrinha, ela nasce no sentido de vamos mudar de vida, ir para uma cidade de interior, aonde o desejo era que o nosso trabalho, como é um trabalho diferenciado, baseado na experiência que eu tenho, comercial, fosse mais bem visto, né? Eu acho que a cidade do interior, ela traz essa flexibilidade, essa visibilidade, diferente de uma capital, como Cuiabá. E eu falei para ele que eu gostaria de mudar de cidade. Na verdade, a minha experiência no ramo, né, são esse tempo de Dourados, né, esses 5 anos. Porque eu vinha de uma empresa de economia mista, né, basicamente mais pública, mas nós sentamos e conversamos, eu optei por sair da companhia e falei, e agora? O que a gente vai fazer da vida, né? E a gente já tinha decidido juntar os trapos, né? Já tinha alguns anos. Já tinha alguns anos, né? Falei, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos buscar alguma coisa que pudesse nós dois tocarmos, né? Porque antes disso eu ficava na companhia e ela ficava, né, com o trabalho dela. E aí decidimos montar planejados. Por que planejados? Porque a Samira já tinha um know-how, né, de alguns anos com isso. E aí eu falei, conversamos, né? Falei, o que você acha? Né? A gente aproveita o seu conhecimento, né? Eu tô meio limitado a esse tempo todo que eu fiquei na companhia, dentro, né, mexendo com combustível, né?
E eu não queria, por exemplo, ter que ir para a concorrência, né, da Petrobras, da BR, ou um terceiro, como um posto de gasolina, né, alguma coisa nesse sentido. E aí decidimos então pelo planejados. Aí fomos escolher o mercado, né, e decidimos escolher Dourados, né, que é uma cidade próspera, né, e já tínhamos passado por aqui, né, 2017. numa oportunidade. Vocês vieram a passeio? Não, na verdade foi uma emergência. A gente estava vindo de São Paulo, né? O carro deu defeito e a única cidade que tinha assistência técnica era Dourados, né? Então tivemos que parar aqui por motivos de força maior, né? Nossa, coincidência, né? Assim, na verdade, não é nem coincidência, né? E aí eu faço, não é nem um parênteses, assim, eu faço um ponto muito importante. Providência. Tínhamos vindo de Aparecida. Ah, providência. É. Deus já vinha desenhando a história de vocês desde lá de trás. Pois é, aí paramos aqui, fomos muito bem atendidos, né? Diga-se de passagem, pelo pessoal da concessionária. Resolver o problema para a gente voltar para Cuiabá, né? Mas aproveitamos a oportunidade para conhecer Dourados, né? Sim. Foi a primeira vez, o primeiro contato com a cidade, né? E no final das contas, estamos aqui, né? Estamos há 5 anos aí no mercado e esperamos ficar muito mais. Muito tá mais vendo? tempo. Para quem não fala muito, você não acha que falou bem? Falou, gente, até escutou a voz. E agora, eu quero saber da Karen também, viu? Quero saber a história. De onde surgiu a arquitetura na sua vida? Por que arquitetura? Então, eu sempre fui ligado a... Eu sempre gostei muito de moda, assim, desde... Acho que, sei lá, desde não sei quando. E eu achava que eu ia para algum lado de moda ou arquitetura, porque são coisas muito ligadas. A arte. E são né, duas coisas que elas andam de mãos dadas. E eu lembro, assim, quando eu tava... Acho que na escola ainda, no colegial, eu não tinha... Tem muita gente que às vezes já sabe o que quer, né? Fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu tinha uma amiga que a gente conversava. Onde que a gente vai fazer moda? Vamos fazer moda não sei na onde. A gente viajava na maionese mesmo, né? Então. Enfim, e aí depois, eu no terceiro colegial, eu falei, vou prestar pra arquitetura. Que tem tudo a ver, assim. Tem muito a ver. E na verdade, na faculdade, durante a trajetória da minha faculdade... Eu acho que, na verdade, depois que eu me formei, que eu realmente caiu a ficha de, nossa, eu sou uma profissional agora, sabe? Assim, Se encontrou. durante a faculdade, me encontrei, eu digo que eu me encontrei, eu acho que depois de me formar. Eu não sei, eu era uma pessoa, eu tive uma infância muito boa, e eu com, sei lá, 16 anos, eu era muito criança ainda, assim, então eu via... Molecona, né? Eu sempre fui muito molecona. Então, a época da faculdade ainda não despertou aquela coisa, já estou me formando para trabalhar, não, acho que foi depois, assim, que caiu a ficha mesmo, que eu falei, meu, que faculdade maravilhosa que eu escolhi. Então, quando eu escolhi realmente, assim, porque eu achava que eu me identificava, mas não que eu sempre quis ser arquiteta. Eu tinha alguma coisa ligada a isso, gostava. E depois que eu fui fazendo análise sobre muita coisa, eu percebia que eu já tinha alma de arquiteta na minha infância, assim. E que eu não me atentava a isso, no tipo de brincadeira, nas coisas que eu fazia, no que eu escolhia. Era sempre voltada para isso. Algo ligado à arquitetura. Sempre, igual eu falei, sempre fui apaixonada por moda também. Gente, eu pegava as roupas da minha mãe, vivia com as roupas da minha mãe, andando pela casa, sabe? Tudo desde pequenininha, assim, umas coisas muito loucas. E a arquitetura, eu lembro que a minha infância, eu passei boa parte na fazenda, assim, do meu avô. Então, na hora de brincar, se eu subia numa árvore, uns exemplos bobos, assim, mas... brincar de casinha na árvore, aqui era o quarto, aqui era sei lá o quê, não, sabe? Sempre na imaginação, assim. Minha mãe nunca projetando. foi... Sempre.
brincando de Lego, brincando de boneca, brincando de todas as coisas, eu lembro que sempre eu tinha algo voltado a isso, sabe? E era muito legal. Eu E acho esse que... desejo de moda mesmo que você fala tem tudo a ver, sempre porque amei. assim, hoje eu vejo que o seu nicho ele é mais voltado para interiores, não é? Sim, sim. Que Reforma na interior. verdade é a roupagem da casa, Sim. a vestimenta e tá ligado à tendência, tá ligado às novidades do mercado, até o que é o próprio modismo, ou o que tá chegando aí que é atemporal, né? Então, assim, tem tudo a ver. A arquitetura e a moda, ela anda completamente ligada. Exatamente. A gente veste o espaço, né? Exato. E a moda veste o corpo. É claro que, assim, não é... Quando a gente fala sobre isso, não quer dizer que é a escolha da roupa. Mas é o momento que a gente passa, é muito, muito mais aprofundado, né? Eu falo que o design, né? Que a arquitetura é comportamento, né? É expressão. O momento que a gente passa, que seja político, socioeconômico, cultural. Então, é um reflexo disso, né? E eu acho isso muito legal. A questão é que a moda ela é muito mais dinâmica, muito mais rápida, né? Ninguém faz uma casa e troca de tapete todo mês. Uhum. Então, eu falo assim, que a E a gente tendência... tá com roupa todo dia. Eu vejo assim, que a tendência é... É cíclica. Então, assim, ela vai e volta. Sim, Assim sim, como é uma a moda, releitura. né? Tudo é uma Tudo é releitura, uma né? releitura, tanto da arquitetura quanto da moda. Sim. Mas aí, hoje vocês são parceiras profissionalmente, né? Eu Sim. vejo que você acaba especificando bastante, né? Com a Samira, que a Samira, ela é a nossa loja embaixadora do Metropolitano aqui em Dourados, né? Ela que trouxe o Metropolitano para nossa regional. Estou aqui por causa dela, então, inclusive. Eu sou muito grato. É uma empresa parceira desde o início, desde os primórdios mesmo. E você que é uma profissional que eu conheço também desde o início. Mas eu lembro que a gente se conectou mesmo. Eu lembro que foi num evento que a gente conversou sobre série. Cara, eu não esqueço que você falou do Yellowstone. E foi muito aleatório. Que você virou pra mim e falou Eu assim: lembro. a gente tava conversando um assunto, aí ela... E você assistiu Yellowstone? Totalmente fora de contexto. Aí eu falei pra ela, assistia. Aí ela, você gostou? Eu, gostei. TDAH, tipo, Não, gritando não gostei, ali, né? Eu odiei. Mas como ela... como é que eu ia... Eu tava puxando papo e ela veio com uma energia e ia falar que não, mas eu não gostei, né? Aí ela, não, mas é legal. Que... E aí, Samira, no mesmo tempo que ela tava fazendo isso, ela já virou e falou assim, amigo, fez outra pergunta aleatória. Entendi, é 2 TDAH, então? Eu acho que a gente tentou. E aí deu match. Sintonizou, né? Sintonizou os dois. E depois de lá, tipo assim, aí eu visitei uma obra que inclusive foi com você, né? Que é a obra lá, que inclusive tá linda aquele apartamento. Eu só vejo as postagens. Já entregou já? Já. É hack, né? Apartamento hack? Apartamento hack. Como que foi Ficou a conexão maravilhoso. de vocês duas? Contei a minha da Karen, quero saber da Sandrin com o escritório, com o estúdio Vegar. Olha, besteiras, né? Conta a sua versão e eu conto a minha E você versão. complementa? Na verdade, foi lá na IG, foi na inauguração da IG. Nós estávamos todos batendo papo ali e eu acho que surgiu o papo ali de cumprimentar, sempre se via nas Foi a festas. primeira vez que a gente conversou, né? A gente era sempre oi, tchau e tal. Aquele dia realmente a gente conversou, a gente sentou juntos ali. Foi. O Otávio deu oi. Mentira que a gente escutou sua voz lá. Primeira vez. Falei, Primeira gente, vez. pessoa brava. Enquanto isso, né? Eu e a Samira, a gente começou a conversar e tal. E a hora que eu vi a risada da discreta, da Samira, eu falei, gente, já pirei. Falei, já curti essa pessoa. Mas foi isso. E aí foi acontecendo naturalmente, assim, porque antes disso eu nem conhecia a Sandrin, de fato, assim. E eu vou falar uma coisa, eu sempre gostei muito da marcenaria artesanal. Eu falei isso pra ela, eu gostava muito da marcenaria, sempre foi queridinha da minha vida, marcenaria. Então, assim, planejados, eu não era muito fã de planejados, dizer que eu ia atrás. E aí, por conta de conhecê-los e tal, a gente começou a conversar, aí eu comecei a seguir e ver, né, o trabalho deles, e eu achei legal por ser uma mulher, porque eu acho tão legal isso também, de falar, pô, uma pessoa empreendedora, mulher, eu acho que se conecta com mulheres, assim, Sim, né, sim. tem essa coisa. E aí... Por isso que ela tá no comercial. Mas o financeiro Por isso que eu dela. falo pouco e estou nos bastidores. E assim, eu tenho parceiros incríveis, outras pessoas que eu já trabalhei e tal, mas eu
comecei a seguir, gostei. E aconteceu de, né, vir projetos e tal. E aí eu falei pra ela, olha, eu quero conversar com você, que eu tenho uma cliente que a gente vai fazer a parte de marcenaria, né? Porque o projeto já estava pronto e tal. E aí, a gente marquei com a cliente também, e a gente foi pra lá. A gente foi na Sandrin, na loja. E o legal é assim, que eu tinha comentado com a cliente que eu não tinha trabalhado com ela ainda. E ela não lembra. Ela falou, eu achei que vocês já tinham trabalhado. Na nossa reunião, ela falou. Falei, não tinha, mas eu acho que ela não associou. Não sintonizou. E eu me surpreendi como a cliente se surpreendeu na apresentação. Mesmo conversando com ela antes, mesmo tendo já, né, essa conexão ali de falar mais ou menos sobre o projeto, o que a gente queria, né, naquela proposta do projeto, conversando com você, na reunião eu me surpreendi completamente. Eu vi essa questão dos planejados de outra maneira, com outro olhar. Porque eu falava, não, é muito, como fala? Engessado. É muito engessado, eu não quero isso não. Eu já imaginava uma coisa... Desmistificou completamente. Completamente. E o atendimento, gente, me encantou. Porque é uma coisa que eu me preocupo muito com os meus clientes também, sabe? Nessa questão do atendimento, né? Nessa imersão. Depois a gente pode falar sobre processos, né? Sobre método, mas a imersão na vida dele, de como eu vou conduzir tudo isso. Então, eu acho que o atendimento é incrível, assim, é uma coisa importantíssima, né? Tudo é importante, mas eu amei. Eu já fechei pela cliente ali. Já tá emocionada, Eu marejada. já fechei pela cliente ali, eu falei, porra! Mas olha, tanto essa questão do atendimento, porque assim, é uma cliente sua, né? Você tá meio que intermediando a sua cliente final, e você tá especificando, tá indicando outra empresa, né? Isso é necessário você ter uma confiança quando você indica um fornecedor, porque assim, é o nome do seu estúdio, é o seu nome profissional que tá em jogo, e na hora que você se conecta com um fornecedor onde você tem confiança e principalmente um resguardo de pós-venda, que é o ápice, eu acho assim que o pós-venda ele é tão ou mais importante que a própria venda. Mas, Sim, Thiago, eu vou muito fazer um importante. adendo nisso, assim, porque todo mundo acha que o pós-venda, ele é após a montagem, a conclusão. Não. E eu sempre digo isso, né? E eu fico muito feliz por esse reconhecimento, mas o pós-venda, na verdade, ele começa na assinatura do contrato. Porque a montagem, ela é uma consequência. Porque até chegar na montagem, a gente tem um big de um processo antes. Não, é um casamento. Né? É um casamento. Então, assim, eu falo que todo mundo fica nesse mito pós-venda, e aí achando que é a conclusão. E não, Não né? é. Principalmente quando a gente fala da construção parte toda. da marcenaria, né? Que a gente lida muito com o serviço. O pré-pedido, ele é muito importante. Então, assim, ter essa sinergia no atendimento, essa conexão, não é só vender. Vender é muito bom. Vender é maravilhoso. Eu sempre falo assim, o financeiro ele tem um olhar, né? O financeiro quer o cheque, é o Pix, né? Para mim que estou na linha de frente, na parte do atendimento e também na parte da montagem, não tem satisfação maior do que você ver concretizado aquilo que estava no papel, né? Eu falo que a nossa relação, ela começou, eu acho, muito bem estruturada no sentido de dizer, teremos problemas. Sim, né? sim. E Nossa, eu total, ressalto isso, total. né? Teremos Porque não problemas. tem, não existe algo que não vai ter problema. A gente tem, eu vejo assim, a gente tem métodos para você saber lidar com o problema, porque às vezes você já até sabe do problema que pode acontecer e você tenta não ter aquele problema, quando você já tem isso tudo planejado. Mas reforma envolve muita coisa execução. também. E execução. Execução. A Karen, ela é especialista na parte de reformas, então assim, isso é um ponto bem legal. E todo o processo. Então, assim, a gente sabe coisas que podem dar problema na parte da marcenaria, que são problemas que a gente fala assim, são previstos. E existem os problemas imprevistos, aqueles que ocultos, acontece durante, né? Que acontece ao longo de todo o processo. E isso precisa estar muito bem amadurecido no atendimento. Por isso que eu gosto de dedicar
muito tempo no atendimento, ser muito didática na apresentação, em poder trazer esse olhar, ó, desmistificar, tirar o olhar de que só a marcenaria artesanal é bacana. Não, hoje a tecnologia, a indústria, ela traz essa roupagem que encanta a Karen, porque os projetos da Karen são muito diferenciados, né? Eu acho que ele tem uma pegada diferente do óbvio, né? Essa coisa da moda que ela trouxe desde o começo, eu acho que a moda da Karen é a moda personalizada, ela não é a moda comercial, né? Ah, então está na moda X acabamentos. Não, ela vai na leitura do cliente, Exatamente. né? Então, a moda da Karen, ela é muito diferente da moda comercial. Não é modismo. Não, eu A acho moda dela, porque o modismo, assim, é que todo mundo tá usando. Viu na novela o brinco, tá todo mundo colocando aquele Exato. brinco. Não é mas isso modismo. algo, A isso moda- é muito superficial, né? Quando a gente vê dessa forma, que não é isso Ex- mesmo. Exatamente, não é modismo, Mas né? eu vejo Modismo é um assim, Ctrl-C, Ctrl-V. trabalhar com... Porque assim, se você faz algo comercial, algo corporativo, você pensa assim, você tem que ter aquele DNA da empresa, pensar qual é o objetivo, vai ser, por conta de vendas, por conta de um monte de coisa, se é, né, comercial ou corporativo, Uhum. enfim. Você tem como trabalhar isso. Agora, casa, o que eu penso? Casa é uma coisa muito, muito, muito específica, é um mundo Pessoal, particular. É singular, às vezes é a única casa da Exatamente. pessoa. Então, assim, a gente faz, por exemplo, é uma imersão na vida do cliente ou dos clientes, porque se for uma família, você tem que pensar Em todos os em cada componentes. pessoa que vai habitar ali, cada pessoa que vai estar naquele espaço. Então, você tem que pensar naquilo como um todo, que são pessoas com gostos diferentes, com estilos de vida diferentes, às vezes filhos e pai, mãe, ou enfim. E todo mundo viver bem naquele espaço, né? Então, é algo muito complexo. O que é bom para um, às vezes não é bom para outro. O que faz sentido para um, não faz sentido para o outro. Então, realmente, a gente tem que se aprofundar mesmo, mergulhar nesse mundo das pessoas ali. E isso que eu acho que é legal, né? Então, assim, uma das etapas de um método legal é o briefing mesmo. Se você não fizer esse briefing muito bem feito, muito bem estruturadinho e pensar, sabe? E ver nas entrelinhas o que o cliente está falando, porque às vezes ele fala que ele quer o A, mas não é o A. Se você não Exatamente. entender todo o contexto, ele fala, mas aí você vai pegar Ele nem exatamente... sabe o que ele quer. Não, às vezes não sabe mesmo. E assim, e a gente tá aqui justamente para entender o desejo dele, concretizar aquilo da melhor forma possível e entender o que às vezes ele nem consegue passar direito. Então, E aí entra um pacote de responsabilidades do profissional, que é indicar os fornecedores. Porque assim, se é tão difícil trazer essa tradução do que ele de fato quer, porque às vezes o cliente, como a Karen falou, ele fala do A, mas ele quer o B, na verdade. Então, assim, todo o trabalho dela precisa estar nesse pacote com fornecedores, quem que ela vai indicar da parte da marcenaria, né? Em todo o processo que envolve uma reforma, uma obra, seja o que for. Eu acho que fora colocar isso no papel, no briefing, é trazer isso para a realidade. sim. Então, ter conexões, né, que eu acho que esse é o objetivo desse podcast, né, acho que é traduzir, a gente falar sobre as relações. Sobre as pessoas. Porque, na verdade, assim, existe o CNPJ da Sandrine Dourados, só que o CNPJ da Sandrine Dourados não vem antes do CPF da Samira e o CPF do Otávio, né? Então, assim, o estúdio Karen Geiger não vem antes do CPF da Karen. Então, na verdade, somos pessoas. Para fazer negócios, tem que ter conexão. Tem que ter propósito. Então, assim, ela tem um propósito muito firme, assim. Deixou a equipe da Sandrine doida. Doida, né? Então, assim, por quê? Porque a Karen, ela é muito exigente. E eu sou também, na minha parte da execução do comercial, da materialização do sonho, porque papel é sonho. É papel, a gente materializa aquilo que a Karen sonhou junto com o cliente. Então, assim, eu também sou muito exigente. Encontrar profissionais que têm esse grau de exigência é muito gostoso de trabalhar. O resultado,
E que Ele- focam na solução, né? Isso é importante É dizer isso. também, porque a gente, eu falo que é uma equipe mesmo, todo mundo, um ajudando o outro ali, mas a gente focava o quê? Vamos resolver. A questão era, vamos E me resolver. colocam Subir, subir. tanto Não é assim, curso. se vira, ou um outro se vira lá. Não, vamos resolver. O que a gente faz aqui? O que a gente faz isso daqui? E o legal é o seguinte: o cliente às vezes nem sabia do problema. A gente já chegava com a solução para o cliente, né? Mas eu acho que 90% a nossa a cliente, né, em comum, ela nunca soube dos problemas de Não, fato. o bagulho tava louco lá. E isso é gostoso, porque assim, você fala assim, nós somos seres humanos, então assim, o objetivo é, vamos todo mundo trabalhar em conjunto. Então a Karen tem muito essa coisa dessa alma. Eu tenho um exemplo que eu posso citar de troca, porque eu acho que o relacionamento é tão longo que das duas uma, sempre vira uma grande amizade, né? Dificilmente isso se termina de forma contrária. Com a cliente foi uma amizade muito legal, e a cliente, ela pôde contar para mim uma situação atípica, assim, num bate-papo nosso pessoal. Ela falou assim: Samira, trabalhar com a Karen é zero dor de cabeça. Ela falou assim, até um exemplo, né, bobo, de uma torneira. Ela falou assim, uma torneira da obra. E eu só fiquei sabendo, que acho que o pedreiro, eu não sei quem contou para ela, que a Karen foi lá, providenciou. Ela não ficou sabendo que teve esse contratempo. Ela falou, Samira, a Karen, ela trouxe para mim uma tranquilidade muito grande. Eu escutei as pessoas falarem de reforma, de obra, que é caótico. Ela falou, uma tranquilidade absurda. Então, isso é o profissional que traz isso, né? Então, a exigência dela com a gente na parte da marcenaria, da execução, da limpeza, da organização, traz a gente, eleva. A gente já é uma empresa muito organizada que tem muito processo, mas trabalhar com profissionais que gostam, porque existem profissionais que gostam, eu acho que do caos, e existem profissionais que gostam da Organização. organização, que são exigentes. Eu acho Se que é torna tudo mais questão de método leve. também, né? É muito. Modelo mental, eu diria. E método, a gente tem. Né? Eu vejo assim que todos os problemas que às vezes eu tive logo que eu me formei, que eu via que não funcionava, desde não montar um contrato, não fazer um contrato, elaborar um contrato para um cliente. Eu já fiz isso no começo da minha carreira, de não fazer isso. Vou como se diz? Na camaradagem. Na camaradagem, não, No a gente fio do conversou. bigode. Gente, a hora que o negócio, o bicho pega, as pessoas esquecem das responsabilidades. Claro. Então, assim, esquece, até cliente de esquecer de responsabilidades, assim. Só que aí eu vi onde que tá o erro. O erro tá em mim, de não ter feito esse contrato. Então, assim, isso você vai aprendendo. E com isso, eu criei um método próprio pro escritório. E aí que você vai aprimorando. Quanto mais você faz aquilo, com mais você vai fazendo muito, muito melhor. Então, o foco é sempre errar cada vez menos, né? Sim. E eu vejo que o legal da gente, quando a gente trabalhou junto, é isso. A Sandrine tem um método muito, muito bem feito, muito bem. Isso que é o diferencial de uma empresa e pegar uma marcenaria, não que não seja boa, mas uma marcenaria mais artesanal, ou alguém que tá, uma empresa pequenininha, que não tem organização, que aí vira um caos mesmo, porque é difícil. Bom, mas aí não entra na situação, né? Mas assim, é diferente. Como o escritório também criou um método para isso, entende? Então, eu acho que isso é muito legal. E isso faz uma obra fluir com essa paz que a cliente falou que ela teve. Por quê? Porque a gente já sabe o que vai, às vezes, acontecer ali. Mesmo tendo os percalços que sempre vão ter em obra, a gente já prevê, né, algumas coisas. Isso pode acontecer. Então, vamos já melhorar aqui. Porque, não. Aí... Eu e a Sammy, sei lá. Foi assim, foi muito mágico. Eu não sei explicar, porque a gente começou a naturalmente... Deu match. Naturalmente, a se conectar e deu super certo. E a questão de marcenaria, que vem a marcenaria industrializada, né? É um ponto, assim, muito importante. Como, assim, o meu nicho é interiores, né? É uma parte muito importante ali dentro do projeto. Então, não dá para ser feito por qualquer pessoa que você não conheça. É quase que sabe todo que vai o projeto, oferecer... né? Você está falando do mobiliário quase inteiro e da casa. custo-benefício, qualidade. Então, assim, é importante que eu sempre sou muito didática com os clientes. Sou muito didática com os clientes, com a equipe de obra, com todo mundo que está envolvido
com colaboradores, fornecedores, né? Sim. Sempre vou lá, eu explico tudo certinho sobre a situação. Então, eu falei isso para cliente. Falei, olha, questão de economia. Todo mundo quer economizar em alguma coisa, normal. Só que eu falei, tem coisas que você tem que economizar e tem coisas que não dá para economizar. É igual mão de obra. Não tem como economizar em mão de obra. Então, assim, a gente pode economizar em tal coisa. Aqui, tudo vai o que fizer sentido para o cliente e o que é prioridade para ele. Mas, então, a marcenaria é uma coisa que não dá. Não dá para pecar. Porque se ela pensar não valor percebido, mas É que não é aquela peça de roupa que você pode trocar a todo momento. Exatamente, tem que ser uma coisa que vai perdurar, né? Tem que ser duradouro. Então, tem que ser uma muito bem feita, muito bem executada. E eu sabia que estava em boas mãos, mesmo não fazendo. A hora que a gente foi conhecer juntos, que ela apresentou tudo, e eu já conhecia e tal, mas falei, não dá. Falei, Raqueline, você fica à vontade. Apresentei outros orçamentos para ela. A gente não fez muitos, assim, acho que foram dois. E eu falei, você fica à vontade, porque eu gosto de deixar o cliente à vontade. Sim, é importante. Mas eu falei, você tem que pensar nisso. E é que ela não se importa de falar o nome dela, né? Porque a gente geralmente não fala o nome do cliente, mas ela não se importa. Mas assim, quando ela falou, quero reformar um apartamento, tô comprando um apartamento antigo, por conta de N motivos lá, principalmente localização. Então, assim, era uma questão muito importante para ela. E quero morar 5 anos com a minha família, meus filhos, e quero viver bem durante esses 5 anos, depois eu quero construir. Ok. Então, assim, ela quis fazer um investimento para proporcionar a eles qualidade de vida. Então, assim, é muito, muito, muito legal isso. E eu falei para ela, então, a gente vai procurar, né, fazer o melhor possível pra gente transformar esse novo lar seu e tal. E daí a gente foi atrás. A marcenaria. Eu acho que a gente não tem problema de falar o nome dela, né? Até porque. Não se importa. Ela também vai fazer parte de todo um material, um conteúdo que a gente está fazendo aí. Super legal. Tá sendo feito, mas assim, o que é o legal? É quando você é avaliada. As pessoas avaliam o teu trabalho com propriedade. A Raqueline, né, que é a nossa cliente em comum, que a Karen levou até a Sandrine, ela é especialista em atendimento. Na qualidade de atendimento. Na experiência do cliente. Isso que é legal. Então, ela... Foi muito legal porque ela me deu esse feedback, né? Do atendimento, de toda a experiência. Ela verbalizou isso através de material que a gente vai divulgar, né? Sim. Que nós fizemos em parceria com a Karen. Então, assim, você ser avaliada por uma pessoa que é especialista em experiência do cliente, ela dá o testemunho dela, né? Obra não é uma coisa muito comum, muito tranquila, como nós já comentamos. É fantástico. Então faz com que a gente pense assim, sempre eu e o Otávio, porque todo mundo acha que a Sandrine é a Samira que está mais no comercial, na obra. Mas não existe Sandrine sem Samira e Sandrine sem Otávio. Né? Então, assim, eu acho que eu poder trabalhar com tranquilidade na minha linha de frente do comercial, de dar a tranquilidade do meu comercial, das obras para Karen, isso faz com que o Otávio me dê essa tranquilidade no financeiro, na gestão, no organizacional da Sandrine. Então, para uma empresa fluir, né, de forma extremamente organizada, para a gente poder encantar o cliente, porque o atendimento, a gente fala do luxo, do atendimento, encantar. Não é só um ambiente maravilhoso, fantástico. Não. Muito pelo contrário, porque Karen e Raqueline foram na loja no verdadeiro caos de reforma. A loja estava desmontada, né? A gente estava com a parte do exagero. Nem tava nada, assim. Eu tô acostumado com tudo desmontado, então nem percebi. Eu faço reforma, né? Especialista em reforma, né? A cliente, ela tinha uma outra moradia, então ela podia se dar esse conforto, né, Raqueline? Ela podia se dar esse conforto de não vivenciar a bagunça, o tumulto. E elas foram justamente nesse momento da loja, que para nós era um momento... me incomodava? Sim, porque a gente quer sempre trazer o cliente na melhor condição possível. Mas era a condição que nós estávamos naquele momento. Inclusive trazendo o melhor.
né? E ser avaliada por ela na questão da qualidade do atendimento, do encantamento, não perceberem essa desordem, porque eu gosto muito da linguagem não verbal, né? Elas não perceberem a desordem, conseguirem entender o processo organizacional naquela bagunça. Então, para mim é muito importante. Ser avaliada nessa parte do atendimento, para mim foi muito importante. Então, eu acho que tudo vem para complementar. Cada cliente que passa, provavelmente na mão da Karen, na nossa, na Sandrine, evolui a gente como profissional, como pessoa. Cada cliente, cada profissional que passa na loja, deixa sua marca, né? Então, assim, encerrar um processo de obra com a Karen, eu e as meninas na loja que fazem o técnico, a gente assim, uau, concluímos. É aquela sensação, assim, de tudo perfeito, né? Com a Karen indo lá tomando café, com a Raqueline fazendo um depoimento. Isso é muito emocionante. Eu acho que é para isso que a gente trabalha com propósito. É lindo falar tudo na teoria. Falar de projeto lindo, maravilhoso, briefing, processo. Mas a gente vai muito além disso tudo, né? A imersão é entender o profissional. É o profissional entender nossas limitações. Vamos junto aqui, vamos se ajustar aqui. Às vezes você tem alguma intercorrência na obra, que às vezes o financeiro precisa ser mais flexível. Dá zero. Aí pega pro meu Alô, lado. financeiro. Falou de dinheiro, Otávio. Falou de dinheiro. Aí vem aquele barulhinho da maquininha. Mas assim, Se você... você falou muito do comercial, do CX, do atendimento ao cliente, né? E o comercial da Sandrinha é essa mira. Você não tem vendedor, você não tem Não. consultor de vendas. É porque você gosta de cuidar mesmo dessa parte para que ela seja feita de forma adequada mesmo. Você gosta de ser o comercial, porque você é empresária, né? Sim. Empreendedora, como você gosta de falar. Eu não sou empresária. Exato, sou empreendedora. Eu não gosto, eu amo. Para mim é vital. Hoje mesmo foi um dia que eu saí da loja 2h da tarde. Sim, Né? sem almoço. Sem almoçar, assim, porque para mim, e eu fico muito elétrica, isso para mim é vitalidade. Eu não me vejo fora do comercial, não me vejo não atendendo. Eu falo que assim, a minha alma é de vendedora, né? Eu sempre costumo dizer assim, eu estou dona, né? Eu sou vendedora. São coisas muito diferentes. Eu acho que isso traduz a minha essência. Não vai ter nenhum momento em que a Samira não vá para a obra, não vai atender, não vai querer ouvir, não vai querer sentar e tomar um Vai de café. salto alto. Nossa, eu ia falar isso. Eu precisava falar Abre seu isso. parênteses, né? Exatamente. É a única que vai de salto, De salto alto. 15, coloca um salto 15 e vai pra obra. Lá. Adoro. Karen, como que funciona o seu processo criativo? Porque assim, você gosta da reforma, então assim, não é do zero, né? Então você tem que pensar, desenhar, entender a necessidade do cliente, né? Traduzir tudo que a gente falou, aquele briefing, aquilo que ele precisa, que às vezes ele não conseguiu expressar, mas você teve que briefar, traduzir. Como que funciona? Em que momento que você começa a desenhar? Então, a partir do momento que eu inicio, né, o processo, desde atender o cliente, fazer essa reunião para coletar dados, né, do que ele imagina, do que ele quer, e sempre é uma reunião que ela é demorada justamente por isso, assim, mas a gente precisa entender, realmente, entender ao máximo a vida do cliente ali, né, fazer essa imersão, igual eu falei. A partir disso, depois disso, acho que vem aí uma outra imersão, mas no sentido de pesquisa, de referências, que eu acho que é importante para a gente iniciar um processo criativo. Então, eu vejo assim, eu já falei isso várias vezes, mas todo projeto é como se fosse uma tela em branco mesmo, né? A gente limpar a mente para receber essas informações. Pergunta, qual é o estilo? Qual é o seu estilo? Eu mexo com lares, eu não tenho um estilo. Quem tem o estilo é o meu cliente. Então, assim, os projetos são muito diferentes um do outro. Eu não tenho como falar que eu tenho um estilo. É uma mistura, eu acho. Eu amo a mistura. Mas eu acho que é isso, eu captar o que ele quer. Então, o estilo é dele.
Então, não tem coisa melhor, porque eu já escutei isso do cliente falar, nossa, eu que fiz minha casa. Eu falo, gente, isso não tem coisa melhor. Por quê? Porque eu consegui realmente captar o que ele quis. Então, Isso poxa, é incrível, né? Sim. porque é representatividade, você saber que a pessoa ela se encontra naquele espaço, ela realmente se vê ali, né, a alma dela, porque às vezes ela quer algo, ela não consegue transformar aquilo, né, materializar aquilo. Então a gente vem como uma ferramenta. Eu vejo que eu sou uma ferramenta, né, como arquiteta. O cliente ele consiga tornar o sonho dele real. Muita coisa me inspira, assim, né? Dentro da arquitetura e do design. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, adoro. Eu acho que a inspiração, ela vem de várias formas. Pode ser de viagem, pode ser num passeio num parque, pode ser você acordar e ver o céu, pode ser um jardim que você olha, numa conversa com uma criança, porque assim, criança é uma fonte de inspiração maravilhosa. Eu não tenho filhos, mas são filhos da minha família, minhas afilhadas. Eu vejo ali uma fonte inesgotável de inspiração. É conversar com crianças, assim. É muito legal. A imaginação é incrível. Tipo, é como se fosse um brainstorm mesmo, sabe? Vem coisas assim, você pergunta, sei lá, qualquer coisa que você, eu vou fazer. E eles não têm filtro, né? Então, assim, é Não, natural, não é tem. genuíno. Então, eles falam a primeira coisa que vem na cabeça. E às vezes é isso que a gente precisa, às vezes, deixar um pouquinho o lado, como que eu posso dizer, centrado e deixar fluir, né? Falar Sim. o pensamento, a primeira palavra que vem na cabeça, falar. Porque às vezes, a Exatamente. partir disso, você consegue construir aí um projeto. E assim, você fala que o seu estilo não tem um estilo, mas é isso, é o estilo do cliente. Exatamente. Você desenha o que o cliente precisa. Pra mim é inconcebível, eu fazer algo num estilo. Eu acho isso Colocar legal. isso numa caixinha não existe. Todo projeto, acho que você olhar na página da Karen, todo projeto, os projetos da Karen, você consegue saber que são projetos da Karen, que eu acho que é um estilo muito diferente. E ao mesmo tempo, cada projeto na página dela, você vai ver detalhes completamente diferentes. Então, assim, do apartamento hack, né, que a gente chama de apartamento hack, tem detalhes que só tinha lá, sabe? Que é só lá que tem. E tem outros projetos que eu vi dela que eram só em cada um. Então, assim, não é linha de produção. Né? Não, escala São industrial únicos, jamais. né? São únicos. É projeto realmente único, ouvir o cliente. E eu tive a oportunidade, né, de desenvolver uma amizade com a Raqueline e poder ter esse depoimento dela. Falar, nossa, a Karen, ela conseguiu captar a minha essência, né? Ela conseguiu realmente traduzir em projeto tudo aquilo que eu precisava e aquilo que eu nem sabia que eu precisava. Que eu acho que isso que é muito legal. Né? Então, ela passou por uma transição profissional e a casa nova dela, esse apartamento novo dela, eu acho que veio como um grande presente, né? Sim. Eu acho que abraçou tudo isso. Então, assim, trazer essa parte de projeto, a gente executar junto, em conjunto, saber as possibilidades, eu acho que ouvir o filho dela dizer, o Theo, fofo. O Theo ficou encantado com o quarto dele. Então, assim, a gente vendo ele naquele momento dizendo que ele adorou o quarto, realmente é isso. É ouvir a criança e falar. Super sincera. Super. Exatamente. Não mente, né? Não, criança Ele não não. queria que comprasse o sofá. Falou, Não. não, como que eu vou pro Beto Carreiro se minha mãe comprou o sofá? Ai, eu achei fantástico, achei demais. Mas eu vejo assim, eu tenho uma coisa. Eu acho que essa questão também de inspiração. Gente, inspiração tá na simplicidade. Eu acho que é só o olhar ser aguçado. Porque é isso. É você... Assim, falando do apartamento da Raqueline, né? Ali, inspiração o quê? Da natureza, questão das cores, das formas, sabe? Pensando na simplicidade, pensando em toda a bagagem, uma bagagem afetiva, uma memória que ela tem. Então, tem tanta coisa que envolve esse projeto, que a gente está falando Não é especificamente só dele. um projeto, né? A gente está uma lidando com história. uma história da pessoa. Exatamente. São sonhos. E eu vejo muito isso em você, Karen, porque assim, hoje a gente vê a arquitetura, principalmente, ela vem
resgatando raízes, né? Ela vem voltando a dar cor, a trazer sentimentos. Graças aos deuses. Sentimento. Saindo daquele Ctrl+C, daquele Ctrl+V, daquelas somente casas sem telhado, tudo muito escuro. E eu falei hoje isso sobre celular, por exemplo, né? Se a gente olhar pra trás, antigamente o celular, ele era rosa, tinha verde, era aquele o V3 rosa, tinha o dourado e não sei o quê. E hoje, se você olha o meu celular aqui, ó, tô olhando pro meu, do Otávio, o de vocês, ninguém sabe o que é. Tudo com Ctrl+C, Ctrl+V, tudo igual, os modelos muito parecidos, as casas usando os mesmos tons, por muito tempo já vem tudo cinza, as casas, tudo no modelo tipo industrial, perdeu um pouco a identidade de um certo tempo. Mas eu acho que a pandemia trouxe Isso que eu ia falar. Eu acho que assim, eu sempre segui essa linha pra mim, sabe? Não tem, casa é a pessoa, a gente tá falando sobre a vida da pessoa. Mas eu vejo o seguinte, que com a pandemia, as pessoas ficando mais em casa, começaram a olhar mais para casa e se preocupar mais com o bem-estar delas. Então, as pessoas começaram a perceber que é importante investir no lugar que moram. Eu falo também até de escritório. Falando lá do escritório, eu amo onde eu trabalho também, porque a maior parte do meu tempo eu passo ali. Então, se você não investir no lugar que vai te deixar, você vai se sentir melhor, que você vai ter qualidade de vida, que você vai, como se diz, lá no caso, estar bem para trabalhar, né? Igual você estava falando que você estava melhorando a sua loja. Não tem sentido, você vai trabalhar num lugar que eu mexo ainda com criatividade, com parte de criação, né? Não tem como ficar num espaço... Se sentir desconfortável, exatamente, né? Espaço frio, espaço que, né? E outra, você também é uma vendedora. Quando você tá apresentando o seu projeto para o cliente, você tá vendendo esse projeto para o cliente, né? Não tem como você vender algo que você não vive. Sim, e a gente vende... Alma. E tem outra coisa que eu digo, discurso, falando de casas. Pelo menos o escritório, eu sempre fui o que eu realmente... É a minha verdade. O que eu falo, como eu trabalho, é o que eu faço. É o que eu realmente entrego para o cliente. Então, assim, uma coisa tem que andar com a outra. Senão, não vai dar certo. Não é só questão de, vamos falar de casa, que lares são importantes, precisa de representatividade e tal. Não, realmente isso que eu entrego na hora que eu vou fazer. Porque senão não tem sentido você fazer um projeto. Independente se é um banheiro, se é uma casa inteira... Entende? Né? Se é só um espaço, esse espaço ele tem que ter contar a história, a essência e a alma do cliente. Não, tem que ser autêntico, assim, sim. Tem que ser algo que vá representá-lo e que ele se sinta feliz ali. Isso, pra mim, é muito importante. Eu tô impactado, sabe? Porque, assim, você traz muito afeto, muito carinho, até pra conversa. Não é mais fácil, uma dúvida minha, tá? Do leigo aqui. Às vezes, você criar o projeto do zero do que fazer uma reforma. Você tinha perguntado, a gente acabou não falando sobre isso, que na minha cabeça, eu acho mais difícil. Total. Porque assim, na hora que você tem uma tela em maior. branco, você vai lá e você... mas a tela da Karen eu mais digo ou menos assim, em branco. A reforma dela é quase uma construção. Eu digo assim, falando de reformas, quando você pega um projeto do zero, você tem... liberdade de criação, né? Uma liberdade completa de criação. Ali, quando é uma reforma, é um quebra-cabeças, né? É um quebra-cabeças que você tem que transformar aquilo no que o cliente imagina. Claro que dentro das possibilidades. Porque reforma... de apartamento, inclusive. A gente tava falando do apartamento hack, porque né? assim, a parte estrutural você não pode mexer e tal. Então, a gente faz todo um estudo disso também, né? Não vamos quebrando parede na loucura, né? Óbvio, mas assim, esse apartamento, o layout dele, ele foi completamente transformado. Completamente, assim. Que eu achei legal, você viu? Ela amou. Que ela falava, e quando ela falou pra mim, assim, no briefing, eu queria tanto ter um closet, mas eu sei que aqui não vai caber, não sei o quê, não. Só que você vai coletando. Não vou ter a resposta na hora. Porque aquilo ali exige muito estudo pra você chegar naquilo ali, né? Ela falando, eu falei, vamos fazer esse closet, né? Vamos fazer. Vamos lá. Certo, vamos ver se vai rolar. Uhum. Gente, a gente transformou ali, né? Uma sala
sala de jantar e TV na Suite Master. Pensando em todo esse layout, né? Eu quis isolar essa área íntima. Só que todo mundo entra lá e fala, meu Deus, existe esse apartamento nesse prédio? Porque é um prédio antigo, é um prédio dos anos 80. Então, é um apartamento generoso, falando em metragem quadrada, porque tem aproximadamente 135 metros quadrados, 134 e pouquinho. Então, é grande. Sim. Só que, gente, ele era todo compartimentado mesmo, assim. Você entrava e falava, misericórdia. A transformação, assim, ela foi grande. E eu falo isso, não falo isso só pra Karen, assim, mas eu sempre falo isso para as pessoas de maneira geral. O olhar que a Karen tem pra reforma é um olhar muito, muito mágico. É inimaginável Tem que ser referenciar. criterioso, né? Assim, Porque vamos reforma não é referenciar. só trocar piso, Não, só se o o cliente Otávio quiser foi fazer nesse só isso. apartamento. Foi. O Otávio ficou impressionado. Então, eu falei assim, gente. Mas é muito legal. Quem vê o prédio por fora Não não imagina. imagina o apartamento que tem lá dentro, Não, entendeu? não imagino. Até falando do meu lado financeiro, né? O valor desse apartamento não condiz com o valor dos outros apartamentos desse Não. mesmo prédio. Uhum. Né? Com certeza é bem mais caro. Não, e aí vem a questão, você tocou na palavra luxo. Porque aí o que vem a questão do luxo, né? O que eu penso? Luxo não é valor. Luxo é viver com Tocar que... a alma. Não, porque assim, essa coisa do luxo ser algo financeiramente falando, o luxo é exclusividade. Uhum. Mas o que é exclusividade, né? Aí a gente pensa, o que é exclusividade? Pensando há muito tempo, o luxo é você comprar algo muito caro, algo que, edição limitada, tudo bem, isso é luxo. Mas não é isso, pra mim não é realmente a essência do luxo. Luxo é Ostentação, isso daí, viu? Não é exatamente, luxo, não. é isso, Não é luxo, isso que eu quero não. chegar. Isso que eu quero chegar. Luxo é viver com o que se gosta. O que é o luxo? Sabe? A pessoa gosta disso, a pessoa gosta daquilo. Eu amo ler. Investe numa poltrona massa, assim. Investe numa poltrona que você vai viver o tempo. Isso é luxo. Isso é um luxo. Você vai tá feliz ali. Você vai se sentir bem na sua própria casa. E aí outra coisa, outro ponto que eu queria chegar no luxo. O que é luxo? Não só para Raqueline, mas para muita gente. Por que as pessoas às vezes procuram um lugar para reforma? Localização. Ela falou, eu quero um lugar que eu possa andar a pé, que meus filhos possam ser independentes, ir para a escola a pé e não depender de mim, de eu ficar levando de carro e tal. Gente, isso é um luxo. Exatamente. Tipo, às vezes a pessoa ela pode investir numa casa extremamente longe, que vai sempre depender de condução de alguma coisa. 300 metros quadrados, mas Exatamente. tirou Mas tudo bem, do eu vejo tempo assim, dela. cada um tem uma prioridade e vê o que faz sentido pra ela. Mas pra ela o quê? É um luxo isso. Tá ali, ó, tudo perto. Que seja farmácia, que seja escola, supermercado. Isso é ótimo, sabe? Então, eu acho que tudo tem que fazer sentido na vida das pessoas. O luxo, ele é silencioso, né? Ele não é sobre valor, ele é sobre sentimento, não é sobre ser algo exclusivo só, mas é algo que é exclusivo para aquela pessoa. O meu luxo, pelo menos, é o meu sofá da minha casa, na frente da minha TV. Não é sobre valor. Até porque sofisticação, eu vejo assim, sofisticação e elegância, elas estão na simplicidade. Uhum. Então, simplicidade pra mim, eu acho que é partido pra tudo, assim, sabe? Até pra estilo de vida, até pro modo de ser. É isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que a simplicidade, o luxo, eu sempre falo isso lá na loja, assim, as pessoas, elas confundem, né? O luxo em aquele lugar que você se sente o peixe fora d'água, né? Não é esse o luxo. O luxo Luxo é você estar feliz. ser tratado com carinho, Fazer as coisas com que você atenção, gosta. saber que você vai em uma loja, em um escritório, e que aquilo ali não é só, o objetivo é monetizar, é vender, luxo é você se sentir acolhido, se sentir especial, né? Então eu acho que a pandemia também trouxe essa transformação do olhar, do que me faz de fato bem. Né? Eu preciso de uma casa maravilhosa, eu preciso de uma casa que me conecte, uma casa que me encante. Não é Pinterest, eu quero algo funcional, que funciona pra mim. Eu brinco na loja, que antigamente a gente falava assim, que de médico e louco, Todo mundo tem um pouco. Eu acrescentei. Eu falo assim, ó, que de médico, louco e arquiteto, todo mundo
entender um pouco, porque assim, o Instagram, o Pinterest, ele Que trouxe médico e louco, isso. às vezes dá pra... médico não. Arquiteto e louco são mais ou menos as mesmas coisas. Que trabalha com... Eu que convivo bastante, posso afirmar isso também. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer essa concepção de luxo. As pessoas deturpam essa palavra. A real essência dessa palavra. O luxo é um café gostoso, uma risada, É uma ter tempo, conversa, né? Ter tempo pra passar com a família. Tem tanta É coisa ter que envolve luxo. qualidade de vida. Qualidade. Morávamos Qualidade de em vida, Cuiabá, a gente exatamente. não almoçava em casa. Hoje tem siesta, Siesta, olha só. né? Então, assim, existem alguns luxos que são imensuráveis. Essa coisa da cidade, do interior, uma cidade grande, com uma cidade, com um misto, né? Dourados é um interiorzão, né? Que está crescendo, está se desenvolvendo, aonde a Raqueline teve esse olhar apurado de quero ter mais independência, deixar os meus filhos mais desenvolvidos. Isso é criar uma nova Consequentemente, geração. tempo, porque cada um... meus filhos, eles podem fazer as coisas, não precisa de mim. Você vê o quanto que a arquitetura ela envolve É tudo. Todo um processo. Ela envolve a vida da pessoa no contexto, né? E esse é o luxo que a gente tem que mencionar na arquitetura. Não é só o lustre caro, não é só... Casa é sentir, né? E eu vejo assim, por isso que a gente Sentimento, fala afeto. do design emocional, né? Da questão sensorial, é sentir. Você Sim. tem que sentir. E casa, você entrar, ela fala por si só. Se você entra, você já sente. Você já sente a alma da pessoa quando você tá ali. Eu adoro visitar os meus clientes, revisitar. Porque às vezes eu vou tomar café, sabe? Tem bolo, tem sei lá o quê. Eu adoro, porque eu chego lá, a casa tá respirando. A casa de verdade, ela respira. E você sente, né? Casa de verdade você tem bagunça, tem sente. bicho, tem não sei o quê, tem um rasgadinho, sei lá na onde. Não é impecável. Casa impecável não é casa. Casa tem que ser vivida. Casa tem Não é desenho decorado, de né? criança nas paredes, assim, ó. Ai, meu Deus. Gatilhos. Adoro. Não tenho filhos, mas adoro. Na casa dos outros, aquelas estão brincando. Mas eu acho mara. Eu chego assim, gente, tem lá o desenho, não sei das quantas. Tem o Não, bichinho que deu uma arranhada no sofá. Sabe assim, ai, não sei o quê. Mas é isso, porque a casa respira. É pra ser vivida, né? É pra ser vivida. Exatamente. E por falar nisso, né? A gente tocar no assunto aí, você falou de inspiração, de viagem. A gente tem uma viagem em breve, né? Você tá preparada? Tô preparada. Você que foi premiada o ano passado, né? Pelo Metropolitano. Já tá premiada novamente. Se não tá faltando alguma coisa. Acho que tá, não lembro. Ok. Não sei, se não tá, você já... Já lança os falta aqui, né? Já vou colocar. Não, mas pela última vez que eu vi, tava bem próximo. Se não estava, tava muito próximo. E a gente falta ainda, tem 30 e poucos dias pra acabar a campanha. Então, não existe a possibilidade de você não receber troféu de novo, viu? Tá me ouvindo, né? Já é? Ó, Ótimo. bora! A campanha termina dia 30 do Vai 6. ser intimado, hein? 30 do 6. Mas aí, aproveitando, a gente vai vivenciar a experiência do Rota Metropolitano BH. Oferecimento metropolitano. Exatamente. Do rock. by night. Olha, gente, você tá atrapalhando meu merchan. Mas não. A Sami vai? Nessa daí você vai, Sami, nessa viagem? Não, essa vai ser vocês. Mas vai Profissionais. eu. Olha lá. Mas a gente leva essa risada gravada. A hora que a gente for jantar, Vai ter que ligar de vídeo pra você ver. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Vamos. Mas, ó, é dia 15. A gente sai daqui dia eu 14, falo hein? que foi o que me encantou, gente. Eu falei, não, essa pessoa, que é isso, amei. Falei, eu sou super comunicativa. Tá animada? acho outra- Tô. Claro. A gente vai pra BH, Samira. Ai, A gente vai na mostra Modernos e cafezinho. Eternos. Partiu, uai. Você sabe que o Metropolitano nasceu em Uberlândia, né? Minas Não. Gerais. É? Nasceu em Uberlândia, lá em Berlândia. Né? Berlândia, que eles Berlândia. Berlândia, Beraba. Beraba. Berlândia, Beraba. Belzonte. Então, Berzonte. Berço. Berzonte. essa é nova pra mim. Berzonte. A gente vai pra BH, a gente vai pra Ouro Preto. Ó, tô super ansioso pra essa viagem. E até depois, num próximo temporada de podcast, pra você voltar pra contar como foi essa experiência. Tá. Porque eu lembro perfeitamente de te visitar numa obra e você fala assim, não sei, não tô nem aí, não sei o quê. Não cobre. Isso, Não Sami. cobre o ponto, não deixa aqui que não cobre ponto, não cobra ponto. Tem que cobrar, cara, é direito seu. Você não especificou? Bora pontuar.
O que eu gosto do Metropolitano, assim, o Thiago mencionou, né, que a Sandrinha é a loja embaixadora que trouxe, porque, assim, o Metropolitano é Cadastro 0001. 01. Exato, é isso mesmo. Vai ser uma Dourados, super de sacada, dourados. né? Dourados, dourados. Muito legal. Porque o objetivo, ele foi fazer uma conexão com os profissionais de uma forma diferente, porque é isso, assim, ó, do mesmo jeito que a minha risada, né, foi o que Amo. te chamou a atenção, tem que ter sinergia, tem que conectar, não é só monetizar, não é só vamos vender, porque a gente lida muito tempo juntos. E eu acho que isso, até com o Thiago, como um representante nosso do Metropolitano, também tem que ter essa conexão com os lojistas. Eu falo que, assim, é a gente se conectar de forma despretensiosa. É Lógico, ser interessante sem ser interesseiro. O Metropolitano fantástico. a gente, o que obviamente está todo mundo aqui querendo fazer negócio. Você quer vender, eu quero mais cliente. Isso é Sim. fato. Mas o que eu prego, principalmente, você tá como prova aqui, é que a troca ela tem que ser genuína, né? A conexão ela tem que ser genuína. O fornecedor ele não pode ficar abordando o profissional no intuito de só querer vender. Ai, vem aqui especificar, vem aqui me indica, e não sei o que, é X. Não, não é isso. Uhum. Ele tem que se interessar por quem a Karen é. Você tem que ser interessante pra ele. Ele não tem que ser interesseiro, querer te atender só pra vender. Ele tem que te atender porque ele quer trabalhar com você. Ele tem que se conectar com você. Porque da mesma forma que às vezes tem um fornecedor que você não quer trabalhar, o fornecedor tem todo o direito de não querer trabalhar com outro Sim. profissional, Uhum. Sim. né? E tem um ponto importante aí também. E tem um ponto importante aí também. Pessoas legais, pessoas O chatas. que... Não, mas eu acho um ponto importante é isso. O que também a gente pensa no cliente, né? No cliente. Qual o fornecedor que eu acho que vai se encaixar Uhum. no que ele precisa, né? Que a gente Isso é pensa muito nisso. fundamental. É. Tem Isso é muito todo um legal. budget que você tem que trabalhar, né? Existe aquele meme da internet que, assim, às vezes o cliente te procura, e aí o apartamento não é igual o hack, é um apartamento de 40 metros quadrados, 50, e a pessoa quer uma mesa com 12 cadeiras. E ela, 12 cadeiras, um banheiro 3x4, quer colocar um furô, uma banheira, 2 chuveiros. Não existe isso. E aí você tem que... Não é assim. Não cabe. Esse espaço é inviável. Então, às vezes vai ter o cliente que, às vezes, você não vai conseguir trabalhar com a Sandrinha. Que o budget, Sim. às vezes, não tem. Embora a gente saiba que você consegue atender vários tipos de segmento nessa mira. Sim, Aí você consegue sim. personalizar. Mas o arquiteto, ele tem essa responsabilidade de entender também e o compromisso, Eu não acho né? nem só a questão financeira, não. Acho que Eu envolve acho que são várias valores, coisas. Sim, né? valores. E ao que o cliente vai dar valor. Uhum. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo nos atendimentos assim, a Sandrinha, para ser a sua escolha, tem que fazer sentido para você. Você tem que entender o valor agregado, né? De um produto com uma assistência, com baixa assistência técnica, de qualidade. Então, o cliente por si, ele tem que entender isso. E ele dizer, não, eu acho que vale. Eu ouvi isso da Virgínia, da Ping, né? Ela falou, Samira, eu priorizei a marcenaria da minha casa. Para mim isso era muito importante, né? Então assim, inclusive E é algo estaremos importantíssimo, juntas, né? É. Num complementar, né? Então a Karen fez um projeto, né? Onde a gente vai estar juntas na casa da Virgínia. E ela pontuou isso. Ela falou assim, para mim é muito importante, porque pedra eu tenho que colocar, mas eu não preciso colocar a qualidade de pedra mais cara. Eu posso colocar uma pedra intermediária, mas a marcenaria... Que vai ser eficiente, que também vai ser Tanto de qualidade, né? Não E precisa... não vai comprometer, diferentemente da marcenaria. Então, o cliente, quando ele tem essa percepção de produto, isso é muito legal. O arquiteto, a gente faz casa de 40 metros quadrados? Faz. Tem cliente que compra um ambiente, paga, Sim. faz. Fala, Samira, eu quero fazer o próximo. Até ambientes comerciais, né? Que são menores. Que são menores, a prévia de investimento às vezes é menor, mas quando você fala assim, você não vai ter manutenção, você não vai ter assistência técnica, né? É um móvel mais com uma durabilidade maior. Então, tem Mas que ter vocês esse têm valor. essas opções, isso que é legal. Tem opção, porque né? você- Do material ali, porque que você, como vai atender, arquiteta- que vai ser eficaz, que vai ser durável, que vai ser bonito, Sim. que sai Mas com aí valores entra o mais em seu conta. trabalho também como arquiteto, é assim, pera, eu vou te fazer um projeto onde
você vai investir um pouco menos, a gente vai elaborar menos marcenaria. Sim, Colocar isso que eu falo, marcenaria tudo de é qualidade. prioridade. O que o cliente precisa ali? Porque ambientes pequenos, o que a gente precisa? Otimizar. Então, consequentemente, tem que investir sim na marcenaria, né? Aí você viu, tem que investir Tem Mas que. tem sim. que, não Sim, tem. É uma coisa que é E é o papo. importante. Por exemplo, você não precisa pôr laca no ambiente Uhum. pequeno pra gente otimizar É, custo. é que na verdade, foi isso que eu quis dizer. Você consegue trabalhar, são várias gamas de produto. Dentro da marcenaria. Exatamente. Então, a gente tem o MDF, a gente tem a laca, a gente tem a lâmina natural, a gente tem o vidro. Precisa. Então, a gente vai entender a necessidade daquele ambiente, né? Então, dá para fazer um projeto otimizado, dá para fazer um projeto sofisticado. Eu sempre falo assim, ó, o céu é o limite, né? O céu é o limite. É você que vai determinar. Eu posso colocar a lâmina natural em tudo? Posso. Posso colocar Acho MDF, que fazer tudo substituição? tem formas de... Eu acho que dá para deixar um de projeto trabalhar. lindo. Sim, sim. Uma coisa, assim, que é importante, que faz parte da minha forma de trabalhar, e eu falo isso pro cliente, todo cliente que entra, porque, assim, os meus clientes, eles confiam, de verdade. Então, igual eu falei, eu sou muito didática de explicar, mas eu não sou aquela profissional que faz 3 orçamentos disso, 3 orçamentos daquilo, 3, só pra saber. Porque, gente, aquilo ali não vai definir se o serviço vai ser bom. Eu não faço, eu já falo pro cliente, falo, olha, eu não faço isso. Eu vou indicar quem realmente eu sei que vai fazer um serviço bem feito, questão de mão de obra ou questão de fornecedor. Não vou fazer. Isso Se foi ele muito pode legal. ficar à vontade, ele fica à vontade. Eu falei, se você conhecer alguém, quiser fazer, né, fica à vontade, né, já viu alguma coisa. Mas eu não faço. Quando a Eu falo, Karen- olha, se tem 2 ali que eu sei que vão ser 2 serviços ótimos, Aham. tudo bem, vamos fazer. Vou fazer 2 orçamentos. Agora, essa questão de trabalhar nessa dinâmica, que tudo eu vou fazer 3 orçamentos, não vou fazer. O cliente pode ficar à vontade, vou apresentar aquele orçamento para ele, E mas... você vai apresentar quem você confia. Sim. E obra, todas as obras, ultimamente, já fiz só projeto? Já. Já fiz só acompanhamento? Já. Mas isso há muito tempo. Agora, as obras que eu peguei sempre foi projeto e gestão. Uhum. Então, quem que vai estar ali fazendo todo esse monitoramento, direcionamento? Sou eu, claro. O cliente, ele pode indicar alguém e tal, mas ele se ele souber, né, e assumir os riscos, porque tudo tem risco. A gente sabe disso. Sim. Mas a gente vai procurar gente responsável, que sabe que vai fazer uma entrega eficiente, que sabe que vai cumprir o prazo, que sabe que vai fazer tudo isso. Então, eu não vou indicar por indicar só para falar de preço, porque tem que ser valor percebido. Sim. O que é isso que é importante? E o que foi muito legal desde do início da nossa parceria, né, a nossa amizade, parceria que veio, foi isso. Da Karen pontuar isso para mim, assim, não é o meu hábito, não é o processo da loja, nós mandarmos orçamento para o WhatsApp. Não fazemos. Porque senão nós nos tornamos corredor orçamentário. E a Karen, ela foi muito... E como que ela vai entender se for por WhatsApp? Sim, não tem não como tem. entender. Aí É a igual Karen- a proposta. Exatamente, você vai mandar? Não vai, tem né? como, Não tem não como. tem. A Karen falou assim pra mim, Samira, manda pra mim pelo WhatsApp. Aí eu, Karen, mas não é meu hábito. Ela falou assim, fique tranquila. Eu não sou o escritório que faz vários orçamentos. Eu gostei do que eu vi, eu quero trabalhar com você, e então, para isso, eu preciso apresentar para cliente. E aí a gente marca de ir até a loja. Então, assim, essa segurança, isso é posicionamento, né? Eu falo que a gente tem, quem não se posiciona, posicionado né? E o risco ali foi meu, mas a forma muito séria e muito comprometida com que a Karen me pontuou, que é a maneira dela de trabalhar, fez com que eu rompesse esse meu protocolo no atendimento de não mandar pelo WhatsApp. E passado 20 dias depois, a Karen entrou em contato e falou assim, olha, a cliente achou que tá um valor um pouco acima do que ela imaginava, mas vamos apresentar para ela. Ela quer ir até a loja e conhecer o produto. Eu quero até contextualizar o porquê que eu fiz isso. Por quê? Olha lá. Quando a gente... Vamos lá agora. Teremos Nossa, descobertas. Porque é importante. O que acontece? Quando a gente faz um projeto, a gente faz todo um projeto e depois isso demanda o quê? Os custos. Todo cliente quer saber quanto vai custar, óbvio, mas para saber quanto vai custar, esse projeto ele tem que já ter, a gente já tem que ter um escopo ali, alguma coisa que seja um anteprojeto. Então,
que que a gente faz? A gente faz esse estudo de viabilidade financeira para ver se aquilo vai estar dentro do que ele pretende pagar e para eu poder conversar com ele. Falar, olha, o que que é prioridade para você? Marcenaria vai ser mais ou menos tanto, isso aqui é tanto, o que que dá pra gente reformular? Porque eu sabia que o valor, seguindo o projeto exatamente como ele tá, era um valor. Mas depois a gente pode flexibilizar aquilo e ver o que que é possível se precisar baixar o preço. Sim. Então isso a gente sabe que pode acontecer. Uhum. Mas eu precisava saber um valor de obra. Porque quando a gente apresenta uma planilha dessas, ela não tem uma margem de erro grande. Sempre a margem vai ser para, tipo, diminuir o valor, não para aumentar. O cliente não quer gastar mais. Então, porque assim, ele pelo menos tem que saber, olha, quanto que custaria. Depois a gente vai alinhando Exato. para O máximo que eu posso gastar pra ele, pra ele vendo, se ó, o que que é precaver. possível, o que que dá para fazer. Então, vamos ajustar isso. Aí a gente vai definindo depois do projeto executivo. Então, essa daí entra na parte mais de anteprojeto ali, pra gente definir, e aí a gente faz os ajustes. Algumas coisas, às vezes, nem precisa refazer projeto e nada, né? Porque a gente não tinha nem feito detalhamento ainda, eu acho, né? Não, porque a gente faz primeiro, acaba sendo um processo muito particular da Sandrin Dourados, né? Que é o quê? A gente fechou, alinhamos, fizemos alguns ajustes, algumas substituições, e a gente faz o caderno de imagens, né? E aí depois, até pra gente não se perder, porque existiu um primeiro projeto da Karen, veio esses reajustes para que a gente pudesse fechar, né, concluir a venda, e a gente faz o caderno de imagens. Aí, em cima daquele fechado, a gente vai fazendo detalhamento técnico, fazendo as medições. O que que é possível, o que que não é possível. Sim, chegou Até porque alguns... formas orgânicas, Não, né? não, mas eu digo alguns ambientes ali, eles eram irregulares, né? Muito. Paredes, algumas paredes, elas não são... Não estão nesse quadro. não estão nos quadros. Então tem muita coisa que a gente Thiago vai é engenheiro, ajustando o tá? que é. Ah, Engenheiro. Mas ele mas eu não já é tudo agora. entendo. Mas eu não Você é entendo. engenheiro, arquiteto. Design, porque ele faz Eu faço design. designer Já, também. já compreende tudo aí. Mas é bem isso mesmo. Aí não tinha, não tá alinhado. O que que a gente vai fazer aqui? Como que a gente vai furar a parede? Aí, nesse caso, tinha parede que tava reboco esfarelando. Foi. E assim, valeu muito a pena fazer reforma para cliente. Até porque ela fala, ela comprou porque surgiu um preço muito legal para ela comprar, para ela poder investir, né? Sim. Então isso foi legal A também. oportunidade passou, ela já aproveitou. Mas, gente, aí o que que acontece? Reforma é isso, são surpresas mesmo. A gente, vamos trocar o piso, que tava tudo oco ali. A gente Você deve fez- adorar, né? Aquele Irmãos à Obra, aquelas mudanças loucas que eles fazem de um dia pra noite. Eu falo, cara, assim, aí a gente vê aquele piso lá, né? Todo assim, né? Eu assisto alien, bastante, eu gosto muito, principalmente quando a mudança ela é o que o Otávio falou, ninguém reconhece. Entra no apartamento, não imagina que tem um apartamento daquele naquele espaço. Então, quando a reforma ela muda completamente a proposta do que era, né? Uhum. Quando você não reconhece o local. Eu acho, assim, sensacional. Eu acho que eu também optaria mais por reforma do que por construção. Por isso que eu fiquei te perguntando muito isso, pra ver, será que ela pensa e igual os a mim? ambientes desses apartamentos antigos são bem mais generosos, né? São generosos, na verdade, porque os ambientes são grandes. Exatamente, não era igual E a tendência hoje. agora é cada vez... Compactar. Então... valeu a pena pra caramba ali. Valeu Sim. muito a pena. Só que eu queria dizer, assim, alguns problemas que aconteceram. O piso, oco, daí, assim, piso oco, esse tipo de coisa, ou quando não tem um nivelamento ali. Não dá pra colocar um piso sobre piso. Não. Aí tem duas situações. Primeiro, né, essa é a mais importante. Por questão de peso. Você vai colocar piso sobre piso, é perigoso, né? Questão de carga. Mas aí vem a outra situação, que também não pode porque tá oco. Então tá, vamos lá. Tira tudo o piso que a gente queria tirar de uma parte. Só onde foi o laminado, que algumas partes a gente teve que arrancar, nivelar e colocou o laminado. Ok, porque aquilo ali não vai pesar. Mas o restante... a hora que a gente tirou o piso, aí precisava fazer impermeabilização. Então, necessário, áreas molhadas, precisava fazer impermeabilização. Só que antes também tinha que dar uma nivelada no piso. Porque, de verdade, você olhava assim, eu tava assim, ó. Um lado assim, outro assim, onde ficava o fogão.
E aí eu lembro que começou a esfarelar, sabe? Era problema, assim, começou a esfarelar aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Não. Ah, a gente tinha um tipo de impermeabilizante. Não, esse aqui não vai dar. A gente optava por outro. Sabe assim? Então aí a gente vai estudando o que é possível fazer. Mas tudo dá certo no final, né? Tudo. E tem situações, tem intercorrência. A gente foi fixar uma prateleira flutuante, não dá. Fazia assim o negócio. Parem, ou o vídeo que não dá. Aham. Você vai dizer, ai não, tem que ter o canto arredondado e tal. Eu falei, vamos fazer um nicho, vamos fechar ela, né? Ah, vai se perder a estética. Então, assim, tem Como que a gente ia fazer pra deixar o. com a mesma Pra não- estética, mas que- ao mesmo tempo de forma com que essa prateleira não cedesse. Não Aham. pode, né? Aham. Isso não pode acontecer. Então tem que ter essa troca. Então acontece isso muito em obra. Então tem que ter um entrosamento, tem que ter uma parceria. E quem tá ligada à reforma sabe que isso é muito comum de acontecer. Então às vezes você vai chegar lá, Tem vamos várias fixar surpresas. algumas prateleiras. obra E assim, antiga. Uma caixa de Pandora. Foi nítido, tá? Tá sendo nítido a conexão que vocês duas têm. Total. Exatamente. Isso E- foi acontecendo, né? Foi assim. E aí eu preciso falar muito pra legal. vocês que a gente tá chegando ao fim. Vocês acreditam? Já? Passando, tá chegando ao fim. E a gente achou ainda que falou, nossa, 1 hora, Você né? Bastante viu? tempo. Nossa, vamos Já estamos há agilizar. 39 A horas. gente aqui. já está. 39 horas. Não, mas beirando as 2. Vai dar 7 horas, vai dar 6 horas, né? É verdade. Mas foi muito bacana, foi muito. A sinergia de vocês, assim, deixou. Os seus argumentos, Karen, a sua história, o carinho que você tem com a arquitetura, a forma de você falar, deixa a gente muito emocionado. Eu gostei muito, de verdade. Ai, Você é uma obrigada. querida, assim, gosto Obrigada. Gosto muito de você. A Samira também. também, é recíproco total, A Samira, eu sabe? gosto muito dela, gosto muito do Otávio. Sempre que eu posso dar uma passadinha lá pra encher o saco dela, né? Mas eu tenho Eu mais. também. Vou lá direto. Encher o saco, tomar café. Mas, pra gente encerrar, fazer a pergunta que eu pergunto pra todo mundo, hein? Mas eu quero saber da Samira primeiro. Depois eu vou pra cá, deixar a Karen por último. Saber da Uau. Samira. Ah. Samira, o que é um processo. O que é sucesso pra você? Falar de processos, não. O que é um sucesso? Que é um sucesso. Sucesso é você poder ser você, trabalhar com verdade, né? Eu acho que isso é sucesso. Eu acho que eu cheguei no meu sucesso profissional, de vida, de pessoa. Eu sempre sonhei em trabalhar com marido. É verdade. Eu nem Desde- perguntei é. muito. Eu nem perguntei Isso. como que é trabalhar casal, Casal, né? Nem casal. perguntei, porque eu já perguntei em outros podcasts. E assim. Aí rolou treta. Mas não. Você não perguntou, ele já tá traumatizado. Eu perguntei Nem muito, vou assim, não entrar vou nesse perguntar. Não vamos entrar nesse Nesse mérito. exato. Mas assim, sucesso pra mim é a minha vida hoje. Isso pra mim é sucesso. Eu acho que eu cheguei no sucesso. Eu trabalho com o marido, eu amo essa sensação de paz, de tranquilidade, de a gente estar no mesmo ambiente. no A hora é uma mesmo- declaração de amor, quase. Love's in the air. Nossa, não esperava. Mas é verdade, eu acho que eu me emociono em dizer isso. Ele materializou o meu sonho. Por isso que eu lá no início eu falei, quando eu, né, Ó, saí da empresa, eu pensei em nós montarmos alguma coisa que pudéssemos nós dois tocarmos, né? Porque não adiantaria eu montar um negócio que só eu, né, me dedicasse ou somente ela, né? Ou 2 negócios, né? Então eu acho que não fazia sentido porque ela sempre deixou, né, Bem bem claro para mim, falava Só se caso se a puder. gente for trabalhar junto. Não, se for Se planejado. puder, Se for planejado. né, se puder, a gente monta alguma coisa para a gente administrar junto. Mas o seu know-how de planejados é de quantos anos? 2013.
Então é muita coisa. Você falou, 13 inclusive. anos. Então é muita coisa. Aí Eu juntou. sou calor. Exato, Calor dela. Eu sou Não, calor no dela. planejado, mas você é o Planejado. financeiro, você é o administrativo, né? Porque se perguntar pra Samira de boleto, ela não entende não, tá? Porque nas reuniões... eu lembro de um dia que eu falei assim, nas nossas reuniões internas, tá, Karen? Que a gente faz lá falei assim, gente, mas você não lembra? Hein? O ano passado foi tanto. Eu não, meu financeiro que sabe. Ela nem sabe. Ela nem se envolve. Não, nem se envolve. E pra você, Otávio, que é sucesso? Foi muito bonito, tá? O que você falou, gostei, de verdade. Sucesso é você ser reconhecido, né? Nós somos reconhecidos hoje, principalmente que nós viemos de fora, né? E poder andar de cabeça erguida, né? Que temos obras, né? Temos obras iniciadas, concluídas, não deixamos ninguém na mão, né? E a maioria dos clientes que hoje fazem parte da nossa carteira, né, são indicações, né? Sim. Ou seja, são pessoas que ou voltaram a fazer negócio novamente com a Sandrin Dourados, ou indicaram outras pessoas e, tipo, vai lá que você não vai ter problema. E é o melhor marketing boca a boca, né? Eu acho É que a é o melhor mais... propaganda. É a melhor É a melhor propaganda. propaganda. Então, para mim, né, e eu acredito falando por nós, né, Sim. sermos reconhecidos hoje no mercado de Dourados é uma satisfação, uma alegria muito grande. E pra você, Karen Geiger? Ela tava já matando. Eu- Sabe mas- o que eu eu tava pensei pensando quando o que você que ela ia disse? responder. Eu dei espaço, por isso eu botei Sucesso. por último. Sucesso, eu vou complementar o que a Sami falou, porque é isso, é viver com verdade, é fazer o que a gente gosta de fazer. Eu acho que sucesso é consequência de um propósito, de que a gente tá realmente fazendo algo que faz sentido, que eu vejo, assim, arquitetura, né? Eu acho que a gente tá vivendo com um sentido, um propósito, que é servir de alguma forma. Servir ao mundo de alguma forma. E eu vejo que eu, como arquiteta, eu sirvo trazendo isso, qualidade de vida para as pessoas, trazendo um lugar melhor para se morar. Então, eu sou muito feliz fazendo isso. Que eu vejo que isso é um propósito, né? Que eu acho que a gente não veio aqui só para dar um rolê, né? Ver a banda Você passar. transmite muito bem você. Então, eu acho que sucesso é consequência de saber que eu tô no caminho certo e que eu faço isso muito bem. Tento, pelo menos, fazer isso muito bem feito. E o meu propósito é esse, é errar cada vez menos, é fazer com excelência. Sempre tô buscando estudar, sabe? Buscar conhecimento. Eu acho que repertório é muito importante. Então, isso eu sempre fiz. E justamente para fazer e dar o meu melhor, cada vez mais. Eu acho que é isso, sucesso. Não tem- E pra mim, sucesso foi receber vocês aqui, gente. Ai, foi incrível. Assim, foi inspirador por um network know-how. A conversa de vocês foi muito bacana. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite.